Boa tarde, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite do professor Márcio, que é meu colega de fundação, e com muito cuidado me ofereceu a oportunidade de falar hoje. É quase um pecado, né, me colocar para falar no lugar da professora Judite Martins, mas como toda boa irmã mais velha, e aí a gente vai entender um pouco mais à frente por que eu estou chamando a arbitragem assim, sempre tem que trazer a irmã mais nova para entrar nos grandes debates. E eu acho que o meu papel aqui hoje é justamente começar a trazer a mediação para os grandes debates da arbitragem, o que está sendo discutido aqui hoje. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, ministro Paulo Moura, professor José Antônio Fichtner, professor Eiserich, os ministros aqui presentes também, Paulo de Tarso São Severino, ministro Belize, e agradecer mais uma vez a todos a oportunidade de estar aqui. Não vou esquecer hoje também de falar das mulheres, né, que eu levantei uma bandeira sexta-feira passada. Tenho reclamado muito de que a proporção das mulheres nos quadros de árbitros e de mediadores no Brasil é muito pequena, então gostaria de cumprimentar aqui a doutora Silvia e a doutora Flávia Bittar, que são grandes representantes das mulheres nesse mundo de ADR e merece todo o nosso aplauso aqui, porque são realmente vencedoras dessa barreira de gênero que a gente ainda enfrenta. Meu tema, como o professor adiantou, é um tema relacionado com a mediação, mas mais precisamente com uma visão ampliada da gestão de conflitos. Então, se a gente está falando de arbitragem aqui hoje, a gente começa a olhar para o mundo que é um pouco maior, para a big picture, e começa a incluir dentro dos sistemas outros critérios de resolução de conflitos. A arbitragem ela já dá um passo quando ela permite julgamentos não só baseados em direito, mas também em equidade, e permite, como já foi falado aqui pelos palestrantes, essa flexibilização do procedimento, essa possibilidade de eleição da norma que vai ser aplicada. Mas existem outros métodos que começam a dar passos diferentes, ou um passo à frente, e incluir, sim, outros critérios que não só critérios normativos. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo de gestão de conflitos, ou de um sistema amplo de gestão de conflitos, eu estou falando em 3 grandes critérios. O primeiro critério é o critério do poder, que, felizmente, em estados democráticos e em sociedades mais desenvolvidas como a nossa, são menos utilizados para dar lugar ao critério da norma como forma de resolver o conflito. Então, naturalmente, a primeira forma que a gente tem de resolver conflitos numa sociedade como a nossa é o direito e a aplicação de uma norma. Mas, quando a gente dá um passo à frente em termos de civilização, a gente começa a incluir, e é por isso que a arbitragem é um passo à frente também, outros critérios, como é o caso dos interesses das partes, as necessidades, que envolve outros elementos que não só a subsunção da norma. Elementos econômicos, elementos relacionados a tempo, elementos voltados à capacidade das partes, muitas vezes, de produzir ou não determinado tipo de prova. Então, há uma ampliação desse sistema para incluir outros elementos que não só norma e poder. Esses elementos se mesclam, mas, necessariamente, a gente vai começar a incluir aí e dar preferência, talvez, para a resolução de conflitos consensual, pelo menos uma tentativa. Então, qual a relação que esse tipo de resolução consensual teria com a arbitragem? Essa relação se dá de diversas formas, né? Se dá com o próprio processo judicial, que aí não conta com a arbitragem, por meio da mediação e da conciliação. Se dá também com a arbitragem, porque muitas vezes o que acontece na própria arbitragem é a resolução de conflitos por meio de um acordo. Vocês que são grandes mestres e trabalham nessa área sabem bem que, dentro de uma arbitragem, há muitas vezes o intento e o esforço das partes para diminuir os custos de transação ainda mais e realizar acordos. Então, a arbitragem ela traz muito essa possibilidade de realização de acordo. Traz tanto que hoje se discute, a gente vai falar um pouco depois, a possibilidade, na UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para Direito Comercial Internacional, de se ter uma convenção de Nova York, que seria assim, uma prima da Convenção de Nova York, mais aplicada aos acordos de mediação internacional. E por que isso começa a ser discutido se comparando com a Convenção de Nova York? Na verdade, isso vem de um resultado prático, que a observação, embora os processos sejam confidenciais,
sabe-se bem o que acontece nesses processos. Então, uma observação no cenário internacional de que, muitas vezes, a arbitragem está sendo utilizada somente como forma de chancelar, de formalizar um acordo entre aquelas partes por meio de um processo que seria confidencial, que seria um processo mais seguro. Então, observadas essas situações e também a existência de processos híbridos, o que a comunidade internacional começa a fazer é também criar meios para garantir que esses acordos de mediação internacional não necessariamente teriam que passar por uma arbitragem ficta para ter um peso de uma sentença arbitral. Ou seja, que eles possam ser reconhecidos em outros países sem que tenham esse caráter de sentença arbitral, sendo somente acordos de mediação comercial internacional. Esse exemplo que eu dei para vocês é uma discussão internacional, mas que mostra um passo que a arbitragem deu aí na nossa frente, que foi justamente a possibilidade de criar um meio de resolver conflitos comerciais internacionais com segurança. Então, hoje, a Convenção de Nova York é um grande instrumento para que isso aconteça. Eu dei o exemplo na sexta-feira passada, que eu não sabia bem como explicar o grande apreço que eu tenho pela arbitragem, embora não trabalhe, não milite muito nessa área. Sou muito menos contenciosa do que todos vocês que estão aqui. Então, o exemplo que eu usei foi justamente a questão da irmã mais velha. A arbitragem ela é um meio de resolver conflitos fora do judiciário que se consolidou, reconhecido em praticamente todos os países economicamente relevantes. Então, ela deu passos na frente na área de resolução de conflitos, que hoje oferece bons frutos para todos os outros métodos que vêm atrás. Um deles, a mediação. A mediação começa, sim, a ter um espaço, um protagonismo maior no cenário, não só brasileiro como internacional, mas ainda tem muitos passos aí para galgar. Alguns deles já foram dados pela arbitragem. O professor Fichtner falou que hoje está fazendo o aniversário de 15 anos, mas, na verdade, não vamos excluir esses 5 anos, não, professor Fichtner, da briga da arbitragem pela constitucionalidade, porque talvez sejam por esses 5 anos que hoje a lei de mediação não tenha que ser discutida. Então, todo o trabalho que foi feito por todos os profissionais da arbitragem, no sentido de consolidar, de dar esse caráter sério e seguro para a resolução de conflitos, ele é naturalmente aproveitado por outros meios, como a mediação, como métodos híbridos, porque a gente pode também pensar, e aí a ideia também é que se caminhe para essa mescla de métodos, de MEDAB, ou ARMED, ou simplesmente uma janela de mediação no procedimento de arbitragem, é que a arbitragem ela realmente é responsável por abrir esse caminho. E aí dá espaço para um conceito que o professor Frank Sanders fala que é o conceito do tribunal multiportas. E não seria por outro conceito que nós estaríamos trabalhando aqui hoje junto com o judiciário, porque o judiciário é o lugar que hoje concentra a maior parte dos conflitos no Brasil. Não só no Brasil, eu acredito que na maior parte dos países. Então, ele tem o papel de dar esse respaldo para os meios extrajudiciais. É por meio dele que são reconhecidos, por meio de tantos precedentes que foram aqui hoje ressaltados pelo ministro Salomão. O ministro Salomão, que no caso da reforma da lei de arbitragem e da lei de mediação, fez como eles costumam falar nessas analogias de futebol, que eu não sou muito especialista, mas ele bateu o cruzamento, foi para a área cabecear, ele fez a lei de arbitragem e não só ele orientou a comissão da lei de arbitragem e não só conseguiu emplacar, como por meio dos precedentes está fazendo muitos gols aí, garantindo que interpretações como a possibilidade da arbitragem em contratos de adesão de consumo seja reconhecido por meio da jurisprudência. Então, no meio legislativo, no meio dos precedentes, tem feito realmente um excelente trabalho para quem está na nossa área conseguir ter um espaço maior. Então, falando desse sistema um pouco amplo, existem dois grandes passos que foram dados nos últimos tempos. E aí, a gente pensa que toda essa ideia de ADR é uma ideia muito norte-americana, muito voltada para a forma norte-americana de resolver conflitos. Mas a gente vê que isso acontece não é só nos Estados Unidos. Na Europa, tanto a arbitragem tem crescido muito, como toda a legislação de mediação que foi trabalhada a partir de uma diretiva europeia desde 2008. Então, é um movimento mundial nesse sentido. E esse movimento mundial, ele contempla dois grandes fenômenos, que é a internacionalização das normas e dos procedimentos,
Por isso que talvez, professor Fitt, a gente às vezes tem a dificuldade de ter grandes nomes discutindo o direito brasileiro, mas a gente acaba aplicando regras, princípios internacionais. Então, existe esse movimento de internacionalização em termos normativos e também em relação ao procedimento, né? Por exemplo, toda alteração que houve no nosso sistema processual agora, ela traz algumas formas, algumas alterações, como é o caso das convenções processuais, que não são novidades em outros sistemas. Então, a tendência é que esses sistemas sejam cada vez mais parecidos. A ideia das convenções processuais é interessante e é muito bem trabalhada, por exemplo, no processo francês, que, embora não seja um processo civil tão conhecido, talvez não seja nem conhecido pelo bom fato de não ser um problema o processo lá, né? Uma questão muito mais voltada para o direito material. Então, isso já é muito bem trabalhado lá. Talvez a gente não tenha estrutura realmente para fazer as coisas acontecerem da forma como acontece lá, mas eu acho que também é importante ter essa previsão para que, se os advogados quiserem, se as partes quiserem, e o caso for passível de uma adaptação, a gente aproxime esse processo judicial formal de um processo que tem um pouco mais de flexibilidade, como é o caso da arbitragem. Então, há uma mescla entre o processo judicial, que vai se aproximando um pouco da flexibilidade da arbitragem, com esse tipo de convenção processual e outras questões que agilizam o processo. Existe uma aproximação da arbitragem com outros métodos consensuais, agora não só mais também com as convenções ou as tomadas de decisões sobre o procedimento, mas também em termos substanciais, porque é perfeitamente possível que uma arbitragem, uma parte da questão que seja extremamente cara de provar, por exemplo, seja decidida por um acordo e que a outra parte continue sendo discutida. Isso é uma forma também de economizar aí, na hora de produzir provas e na hora de fazer esses julgamentos. A ideia, então, é que esse sistema se amplie. Então, um convite que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje é justamente olhar para esse sistema de uma forma ampla. Algo que tem sido produzido nesse sentido é a ideia de desenho de sistemas de disputas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, que provavelmente todo mundo acompanhou e sabe bem como foi resolvido. O caso da Câmara de Indenização da TAM, que na época foi até desenhado por um colega nosso mediador, que é o professor Diego Falec, também da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo. Esse sistema, ele foi muito interessante, é um sistema que leva o Brasil para fora de uma forma muito positiva, porque ele traz elementos, critérios de resolução de disputas diferentes para os mesmos tipos de disputas. Eu vou dar um exemplo do que acontecia em alguns momentos. A ideia é que os métodos consensuais, que a mediação, nesse caso, fosse um método automático. Mal não faz, né? Então, é igual exercício e boa alimentação. A mediação, nesse caso, mal não faz. No mínimo, ajuda a preparar o caso para a arbitragem e para o processo judicial. Então, a ideia é que esses casos passassem até por questões emocionais, porque eu não sei se vocês lembram do caso. Foi um avião da TAM que atravessou a pista em Congonhas e acabou... foi um acidente em que todas as pessoas que estavam dentro desse avião vieram a falecer. Então, foi criada uma câmara de indenização para trabalhar a reparação de danos dessas vítimas. Nesse caso, então, a mediação ela era utilizada como meio automático. Em alguns momentos, por exemplo, em que a negociação era dificultada, porque uma parte tinha uma perspectiva de indenização muito alta, ou porque havia o enrijecimento da posição da outra parte, era possível atrair para esse processo um outro tipo de profissional que desse uma opinião legal sobre aquela situação. Essa opinião não necessariamente é uma opinião que vincula nesse caso, não era uma arbitragem, mas era algo que trazia um elemento normativo para um processo que é baseado em interesses. Então, vejam que essa mistura de elementos, muitas vezes, ela não acontece só na inclusão de interesses em processos que são baseados em normas, mas, às vezes, é preciso de uma opinião normativa para um processo que é baseado em interesses. Então, o que acontecia com essa opinião ou com essa manifestação jurídica? Ela trazia as partes para uma perspectiva mais realista. Então, aquele que tinha uma perspectiva, por exemplo, de ter uma indenização estratosférica,
porque nos Estados Unidos talvez seja assim, ou porque o colega, o vizinho, num caso parecido, teve um julgamento desse porte, ele passa a ter uma perspectiva mais realista. Então, é uma ideia de trazer elementos normativos para processos consensuais. Essa Câmara de Indenização, ela foi toda construída com base nesses princípios, nesse ideal de um desenho de sistemas de disputas. Esse desenho de sistemas de disputas, então, inclui diversos critérios e tem a possibilidade, como o professor Eiseric falava da questão do procedimento, adaptar não só o procedimento, mas todo o sistema de resolução de disputa ao caso concreto. Isso é um grande benefício, principalmente em situações como essa, em que são muitos casos extremamente complexos, que envolvem questões emocionais e muitas vezes não podem ser pacificados pela justiça. Eles podem ser resolvidos, muitas vezes alcançar uma decisão, mas muitas vezes não podem ser pacificados. Então, essa é uma ideia e um convite que fica aqui para a gente observar o sistema de uma forma um pouco mais ampla, trazendo não só critérios normativos, mas também critérios que sejam voltados para satisfação realmente das partes, para pacificação do conflito. Então, fazendo um resumo do que eu queria trazer aqui para vocês hoje, então, a principal ideia é justamente a inclusão de critérios diferentes para dentro do sistema de justiça. O sistema de justiça, como o ministro Noronha lembrou hoje, não é monopólio do Estado, que é monopólio do Estado é a jurisdição. Então, trazer a arbitragem para cumprir esse papel de abrir o caminho, ela já cumpriu, né? Por isso que hoje a gente não enfrenta tantas questões, e seguir aí para incluir outros métodos de resolução de disputas também. Há muitas coisas que nós, mediadores ou de outros métodos, temos que aprender com a nossa irmã mais velha, que é a arbitragem, né? Algumas coisas a arbitragem já fez para a gente, como, por exemplo, aqui internamente, a pacificação em relação à possibilidade da resolução extrajudicial de conflitos envolvendo a administração pública. Mas há alguns pontos interessantes que precisam ser trabalhados e aprendidos por nós. Por exemplo, a forma de cobrar, professor Eiseric, porque, por exemplo, na mediação, se não há assistência arbitral gratuita para as partes na arbitragem, o que acontece hoje, por exemplo, com a questão da mediação judicial, é que já há um entendimento de que as câmaras, por exemplo, quando atuarem em conjunto com os órgãos jurisdicionais, eles vão ter que, de certa forma, oferecer uma parte pro bono de mediação, né, junto com a outra parte que eles cobram. Não me lembro bem a proporção, mas eu acho que é 20%. Então, a gente precisa aprender aí, com quem trabalha com arbitragem também, essas questões, como cobrar. Essas questões de valores e de forma de como atuar junto com a sociedade é importante para trazer o respaldo e o interesse dos profissionais para esse tipo de método, porque o risco é acontecer, como aconteceu com a arbitragem no início, de ser um método que não é muito levado a sério, em que qualquer porta de esquina você acaba tendo acesso a um profissional, mas que não necessariamente é um profissional qualificado. Então, a valorização desse profissional é algo importante, é algo que está sendo um pouco negligenciado nesse momento, principalmente pela existência aí de atos normativos relacionados à mediação judicial, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, que a gente teve uma norma recente que traz um valor irrisório, realmente irrisório, que seria melhor que deixasse de forma voluntária a prática dos mediadores, mas ele traz um valor tão pequeno que chega a ser indigno. Eu não sei o que vai acontecer agora com a entrada em vigor do novo CPC, mas eu imagino que alguma coisa vai ter que ser feita de forma diferente, porque se continuar da forma como foi prevista na norma estadual, eu acredito que seria melhor que deixasse como voluntário, porque muitos profissionais que são capacitados e que trabalham junto àquele tribunal, provavelmente vão deixar de trabalhar pelo mero fato de considerar indigna aquela remuneração. É melhor que seja voluntário mesmo nesse caso, porque o valor é muito baixo. Depois de defender um pouco aqui os colegas, né, de classe e dizer que a gente precisa aprender tanto com a arbitragem, eu só gostaria de fechar realmente pensando nesse sistema que precisa funcionar, um sistema extrajudicial, que ao invés de retirar o poder do judiciário, ele só enaltece aí o trabalho da magistratura, que é realmente de cuidar daqueles conflitos e daquelas discussões extremamente relevantes para
para o nosso sistema jurídico. É isso, muito obrigada pelo espaço aqui para a mediação também e pela oportunidade de compartilhar esse tempo com vocês e com pessoas tão importantes. Obrigada.